Olá, pessoal! Considerando que o dia 1º de dezembro é definido como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós convidamos o Dr. Emanuel Borges, médico infectologista deste hospital universitário, justamente para fazer uma breve discussão acerca deste tema tão relevante. Tá? O Dr. Emanuel cursou graduação em Medicina na Universidade do Estado do Pará e residência médica em infectologia no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Dr. Emanuel, seja bem-vindo ao nosso projeto, ao nosso Talk Web Show. Muito obrigada por essa oportunidade de trazer para a discussão um tema tão relevante, tão importante e que deve estar sempre sendo levado em consideração, especialmente por parte dos profissionais da saúde, assim como da população em geral. E exatamente neste mês, que é dedicado a esse combate ao HIV/AIDS, nesse mês de dezembro, o Dezembro Vermelho. Sim. Então, Dr. Manuel, o vírus HIV, ele é apresentado, reconhecido como um grande problema de saúde pública mundial. Desse modo, o que o senhor pode nos informar, inicialmente, acerca da campanha Dezembro Vermelho? Certo, Érica. Dezembro, no dia 1º de dezembro, nós temos o Dia Mundial de Combate ao HIV. É um dia dedicado principalmente à prevenção. Sim. E conscientização das pessoas sobre esse vírus. E a gente informa sobre como prevenir, que existe tratamento. Certo. E é um dia também de apoio a pessoas que têm o vírus HIV, nós ficamos à disposição para tirar dúvidas. Muitas pessoas chegam para perguntar sobre o vírus, como é que a gente pode prevenir, e nós damos orientações sobre isso, falamos sobre o vírus e o nosso enfoque é principalmente na prevenção. Certo. E em termos de etiologia, Dr. Emanuel, o que é que o senhor pode nos apresentar como os principais fatores de risco para a pessoa contrair esse vírus, Quais as principais formas de transmissão do HIV? E podemos dizer que existe uma população de maior risco para contrair o HIV? Sim. Respondendo a primeira pergunta, o vírus HIV ele é transmitido, a forma mais conhecida é a sexual, certo. Que também da forma anal, lembrar, e da forma oral também, sexo oral, sexo anal, também o sexo anal ele é conhecido, ele é relativamente, o risco de transmissão é relativamente maior, certo. Por isso que nós procuramos dar um apoio especial a pacientes que são gays, que têm sexos com homens. Mas a gente não pode esquecer também da forma vertical, que é da mãe passando para o filho. Certo. Então a gente sempre dá importância para as mulheres que ficam grávidas de estar fazendo pré-natal, porque normalmente é pedido o exame do HIV, E se for detectado logo, no início da gestação, aumenta muito a chance de prevenir que o bebê pegue o vírus. Lembrando que quando a gente descobre nas mulheres grávidas, nós iniciamos o tratamento assim que possível, e o momento do parto é um momento crítico. E lembrar a outra forma, que é a amamentação. Certo. Que a gente orienta as mães que não pode amamentar. Certo. E em relação aos próprios profissionais da saúde, existe essa possibilidade de contágio durante a realização dos procedimentos, a própria prestação de assistência? Sim, com certeza.
você falou, é muito importante lembrar também, existem os acidentes com materiais biológicos. Sim. Né? O pessoal que trabalha em laboratório, o pessoal que trabalha com assistência direta aos pacientes. Nós orientamos sobre sempre a importância, né? Nós nunca sabemos quando um paciente é atendido na enfermagem, seja numa UPA, seja no hospital, muitas vezes não se sabe se aquele paciente tem o vírus HIV ou não, principalmente em UPAs, atendimentos de urgência, que não tem aquele histórico do paciente. Então, sempre tomar os devidos cuidados, né? Pessoal da área de saúde, sempre usar luvas, tomar muito cuidado com as agulhas. Certo. E no caso de um possível acidente de trabalho, né, dessa exposição do profissional, tendo contato com o material biológico, qual seria a orientação assim, para o segmento, né, desses casos? Certo. Aqui em Maceió nós temos o Hospital Elvio Alto, certo, que é um hospital que está, funciona 24 horas e dá esse tipo de atendimento. Em caso por exemplo, um técnico de enfermagem se fura com agulha, um paciente que teve contato, a agulha que teve contato com o paciente, aí ele deve procurar o Hospital Elvio Alto para tomar. Existe uns medicamentos que tomam que diminuem muito o risco de contrair o vírus. Certo. Tá. Excelente, doutor. Obrigada por esses esclarecimentos. Então, diante de tamanha relevância, né, que gira em torno deste tema, quais seriam os principais cuidados a serem adotados pela população em geral em vistas da prevenção, né, desse contágio, de contrair o vírus HIV? De qual forma o rastreamento, né, pode ser realizado? Quais seriam as principais orientações, né, indicações para isso? Certo. Como a via sexual é o que podemos dizer a forma mais frequente de contágio, é importante as pessoas estarem usando preservativos, que é a camisinha, né, quando for ter relação sexual. É uma forma de prevenir. Inclusive, que é esquecido muitas vezes, o sexo oral também. A camisinha é uma forma de prevenir também. Certo. Nessa questão da atividade sexual, a camisinha é aquilo que mais vai ajudar a prevenir. Certo. No caso da gestante, a participação das consultas, né? A realização do pré-natal. Isso. As gestantes têm que participar das consultas de pré-natal. E caso aconteça de um profissional não pedir, via de regra é pedido os exames, o anti-HIV. Mas caso não seja pedido, o paciente pode pedir para o profissional, olha, o exame do anti-HIV não foi pedido, peça por favor. Certo, perfeito, doutor Manuel. E em se tratando das principais manifestações clínicas, né, quais seriam as principais características em termos de sintomatologia que o indivíduo acometido, né, pelo HIV/AIDS pode apresentar? Pois bem, quando uma pessoa pega o vírus HIV, de uma forma geral, a maioria dos pacientes não tem sintomas nos primeiros anos com aquele vírus. Normalmente, a pessoa só vai ter sintomas depois que o vírus ele evoluiu a piora da imunidade. Certo. Que é isso que o vírus faz, ele vai piorando a imunidade. E daí a importância de estar fazendo exames, eventualmente a pessoa fazer exames de detecção, que principalmente na forma de testes rápidos. Esses testes rápidos eles estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. E basta a pessoa querer, ela vai à unidade básica e por isso é interessante, pelo menos de vez em quando a pessoa está fazendo esses testes, porque a doença é silenciosa.
Como é silenciosa, pode ser que tenha o vírus e não saiba. Certo. Existe assim uma recomendação quanto à regularidade, então realização anual deste teste rápido ou num intervalo menor? Existe assim uma orientação mais específica? Não, mas levando em consideração que a doença ela para ficar um pouco, depois que pega o vírus, para ficar um pouco mais grave, gira em torno de 3 a 4 anos, não existe um consenso sobre isso, mas uma vez no ano parece ser interessante. Então, as próprias unidades básicas de saúde e os centros de testagem e aconselhamento também oferecem, né? Isso, os centros de testagem também. Dependendo da realidade do local, do município, né? Se dispuser ou não desse centro, mas independente, a própria unidade básica de saúde também oferece esse serviço. Isso. Certo, doutor. Então, para finalizarmos esta nossa conversa, eu peço que o senhor nos esclareça quais as possibilidades de tratamento para esta doença, né? E no contexto do nosso hospital universitário, o que é oferecido para a população alagoana quanto ao tratamento do HIV/AIDS? Certo. O HIV, ele não tem cura, certo, mas existe um tratamento. Existe o chamado coquetel. Certo. E esse coquetel, o que é que ele vai fazer? Ele vai impedir que aquele vírus ele evolua para a AIDS. E esse coquetel ele é disponibilizado gratuitamente pelo governo federal. Aqui em Maceió existem três lugares onde existe essa medicação, onde pode ter os atendimentos e pode ser disponibilizado, que é aqui no Hospital Universitário, no Hospital Elvio Alto, no Pan Salgadinho também. E uma vez que o paciente detecta e descobre que tem esse vírus, esse paciente deve ser encaminhado, ou ele mesmo pode procurar um serviço, um desses 3 serviços, e nós vamos fazer exames confirmatórios, porque inicialmente é feito só um teste rápido, que já confirma 99%. E nós, quando o paciente chega a nós fazemos ainda um teste confirmatório para ficar 100% confirmado. E nós iniciamos, então se for confirmado, nós iniciamos o tratamento. E é importante lembrar que o tratamento, ele é contínuo, ele é o resto da vida. Certo. E esses centros, eles têm toda uma estrutura. Aqui no HU nós temos o Hospital Dia, certo, que é o nosso serviço. Ele é estruturado para receber esses pacientes. Nós temos toda uma equipe de enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, dentista, assistente social. Equipe multidisciplinar mesmo, né? Isso. Realmente faz bastante diferença no segmento desses casos, né? Isso. Certo, doutor Manuel, muito obrigada por todas essas contribuições, todos esses esclarecimentos que o senhor prestou, né, aos nossos telespectadores. Esperamos contar com a sua participação em futuros episódios, né, trazendo para a discussão outros temas que o senhor julgue relevantes. Fique à vontade, tá? E nesse momento eu deixo o senhor à vontade para fazer quaisquer considerações adicionais, né, que o senhor julgue necessário para concluirmos essa nossa conversa. Pronto. A gente está iniciando o dezembro, que é o dezembro vermelho. Isso. De combate ao HIV/AIDS. E dia 1º de dezembro é o dia mundial de combate ao HIV. E aqui no HU nós estaremos, como todos os anos, fazendo uma campanha de conscientização. Nós, na entrada do hospital, nós fazemos um painel e ficamos à disposição para tirar dúvidas sobre o HIV e a AIDS. E durante todo o mês nós ficamos também à disposição para auxiliar nessas questões. Certo, doutor Manuel.
muito obrigada a vocês, telespectadores, e até os próximos episódios do nosso Talk Web Show. Até lá!